Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e nesse vídeo eu vou contar uma história interessante. Há um tempo atrás eu comprei alguns HDs da West Digital e após um ano de uso ele parou de funcionar. Então eu tentei ligar para o fabricante pedindo para ele trocar esse HD e o fabricante, a primeira coisa que ele perguntou é: você consegue me passar o número de série do aplicativo ou do dispositivo que você tem, mais a nota fiscal comprovando que você comprou esse HD? O que acontece? Daí eu comecei a procurar em todos os meus arquivos, em tudo que eu tinha, demorou um tempão, até que eu achei um dos recibos num dos meus e-mails falando onde eu comprei todas essas informações e daí eu submeti para a garantia. No final das contas, o West Digital me mandou um HD novo, eu mandei o HD antigo e tudo foi resolvido. Porém, eu não sabia se esse produto ainda estava na garantia e não tinha todas as informações relacionadas a ele. Então, desse jeito, eu comecei a pesquisar alguns produtos que poderiam me ajudar a garantir que, se eu comprei um produto, eu posso fazer o upload de todas as informações nesse aplicativo, na qual me ajuda a monitorar se realmente o produto está na garantia ou não, se a garantia do produto está chegando ao fim, de acordo com a garantia do fornecedor, e qual são a documentação desse produto. Assim, tudo se torna muito mais fácil e muito mais simples para você pedir essa garantia se por acaso o produto não estiver funcionando de modo correto. Então, nesse vídeo, para a gente explicar um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar um aplicativo chamado Waracare. E esse aplicativo faz justamente isso. É um aplicativo que só serve para você fazer o track da sua garantia, além do mais, só serve para manter todas as informações. E porque ele só faz isso, ele faz muito bem. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes que a gente comece a explicar como que você pode instalar esse aplicativo, eu vou mostrar esse aplicativo para você, para ter certeza que você realmente gosta dessa página, do que ele faz. Depois disso, você faz a escolha se você quer instalar ou não. Uma coisa que vale a pena lembrar que esse aplicativo ainda está na versão beta, então pode ser que tenha alguns bugs, mas ele já está funcionando de modo correto e esperado, porém você pode encontrar alguma coisa inesperada. Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui na minha tela, na qual eu estou no site do GitHub desse aplicativo. Esse aplicativo foi baixado algumas vezes e ele promete a seguinte informação: Warranty Track Application Designed to Effortless Keep Track of Your Product Warranties. Então, basicamente, é um aplicativo que garante ou te ajuda você a manter o track dessas warranties e quando que ele está chegando ao fim, se você ainda tem warranty e toda a documentação atrelada para ele. Desse jeito você não precisa criar files no seu computador mantendo todos os arquivos em PDF naquela pasta para aquele produto. E isso é muito interessante quando você começa a montar o seu servidor ou você começa a montar outras coisas. Outra coisa interessante por isso é que é tudo self-host, então você vai ter acesso a todas as informações estão salvas para você. E aqui ele fala que consegue manter diferentes formatos de arquivos, então não necessariamente PDF é o único arquivo, porém você pode zipar todos os arquivos e fazer o upload lá, você pode colocar um WinRAR e assim por diante. Além do mais, você pode customizar as notificações para você. Vamos supor que daqui a um mês o produto vai chegar no final da garantia, eu preciso providenciar um novo, porque assim eu não quero ficar sem garantia, então eu posso colocar para despertar daqui 30 dias, ou mandar um e-mail para mim daqui 30 dias. Após isso, ele vai notificar você e você já começa a procurar para um outro produto. Além do mais, não necessariamente só garantias de produtos, vamos falar que você queira fazer uma licença. Eu quero pagar uma licença anual de um antivírus e no final desse período eu quero ser notificado que minha licença está escapando para garantir que, se por acaso eu quiser renovar essa licença em tempo esperado ou até cancelar essa licença em tempo esperado, eu sou notificado para isso. Caso contrário, você vai acabar pagando mais tempo por uma licença que você não usa ou um aplicativo que você quis fazer um trial por um mês e não usa e assim por diante. Então, para a gente ver um pouco mais como que é a visão desse aplicativo, é aqui. É super simples, ele simplesmente você vai adicionar todas as warranties e ele vai
disponibilizar para você o tempo até fazer a expiração, qual que são os aplicativos que estão expirados, não necessariamente só hardware, mas aplicativo também. Além do mais, ele vai dar todas as informações de quanto que você comprou, o preço que você pagou e qual que seria o serial number e guardar os invoices, manuais e assim por diante. Desse jeito, se você precisar comprar esse produto mais para frente, fica muito mais fácil para você, porque você já sabe quanto você pagou inicialmente, e daí você consegue ter uma ideia se por acaso está pagando muito mais caro, ou você está pagando mais barato, ou o valor certo. Então, vamos dar um exemplo real desse aplicativo. Se a gente vir aqui, no vídeo anterior eu mostrei essa mesma página, na qual eu expliquei um pouco mais sobre HDs e assim por diante. E aqui, se você olhar, esse WD Red Purple, ele dá uma garantia de 5 anos, se por acaso você gravar no máximo uma quantidade esperada por ano e assim por diante. Então vamos supor que eu tenho esses 5 anos. O que eu preciso fazer? Eu tenho que notificar, ou pelo menos fazer o record desses HDs que tem 5 anos, para eu saber quanto que eu precisaria trocar, ou pelo menos para ter uma noção que a garantia desse produto acabou. Se a gente vinha no aplicativo do Orin, eu coloquei 2 exemplos, não necessariamente que eles são verdadeiros, porque um é serial number 123 e o outro é 4321, então não são verdadeiros, porém você tem uma breve ideia. Então se eu olhar aqui, aqui seria o meu S-Digital, WD Red, na qual eu coloquei que eu comprei nesse dia específico a garantia de 1 ano, ele daria 3 ou 5, mas garantia de 1 ano, então ele ia expirar no final desse mês. Eu paguei uma faixa de 100 por esse HD de 4 TB e o vendedor, eu posso vir aqui no site, eu posso fazer algumas notificações e quando chegar no período esperado, na qual eu fiz o meu setup, ele vai mandar um e-mail para mim. Na verdade, porque esse aplicativo você pode configurar o teu e-mail para ele conectar, então ele vai ficar mandando e-mail para você, lembrando, você não precisa necessariamente abrir esse aplicativo. Outra coisa interessante é que você pode exportar ou importar arquivos. Vamos supor que eu quero exportar esse arquivo e vou vir e colocar em download. Se por acaso eu exportei esse arquivo, ele vai gravar um arquivo CSV, na qual se eu abrir esse CSV, ele vai dar todas as informações que eu desejo. Não sei como que ele funciona para attachments, se ele vai me dar essas mesmas coisas, porém aqui ele apareceu todas as informações. Is lifetime warranty, tempo de warranty e assim por diante. Assim você pode simplesmente importar todos os arquivos ou mapear todos eles através do CSV e daí depende da sua preferência, importar ele vai ficar bem mais fácil. Mas assim, se você gostou dessa ideia e vamos querer instalar esse aplicativo, então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos voltar aqui no site oficial desse aplicativo e vamos indo lá para baixo até que nós chegamos nessa região específica. Esse seria o nosso Docker Compose, ou todas as informações do meu Docker, na qual, para fazer essa instalação, eu posso simplesmente copiar esse Docker e daí vir no nosso portainer. Uma vez no nosso portainer, nós vamos vir na parte de stack. Aqui na parte de stack, nós vamos adicionar um novo stack, então nós vamos colocar add stack. Vamos colar essas informações e vamos definir o nome desse container, ou desse stack. Uma vez que você definiu, agora nós vamos tentar entender o que ele pede para você, o que você precisa adicionar em cada etapa. Primeira coisa, ele fala o nome da imagem, nós vamos deixar exatamente a mesma imagem. Aqui seria as portas, na qual ele está utilizando a porta 8005. No meu caso, eu não tenho nenhum aplicativo utilizando essa mesma porta, então posso deixar. Agora, ele criaria o volume. Tem 2 opções que você poderia criar. Você poderia criar o volume diretamente no seu portainer, ou você poderia criar um volume absoluto. Nesse vídeo, eu vou deixar o volume diretamente no meu Docker, porém eu sugiro você vir aqui e adicionar o volume absoluto. Assim, desse jeito, se você quiser fazer backup desse arquivo, é muito mais fácil. Porém, esse aqui seria só de teste. Uma vez que eu terminar todos os vídeos, fizer tudo, eu vou fazer o upload, ou vou fazer a restauração de todos os meus arquivos, na qual está localizado no meu HD local, e eu não quis deletar tudo isso só para fazer esses testes. Então, mesmo assim, nós vamos vir aqui embaixo e ele vai dar algumas informações. Essas primeiras partes do environmental seria o nosso database. Esse environmental tem que fazer o match com esse aqui, porque ele vai ser todas as informações na qual vai ser usuário, host, senha do meu database, e aqui seria como que ele faria o login desse host. Eu sugiro você trocar essas informações, porque caso contrário, quem tiver acesso ao seu sistema, ele vai poder acessar através
do PUT e acessar através desse database todas as informações e não são interessantes, por isso mesmo, troque. Nesse vídeo nós não vamos trocar porque não vejo a necessidade de fazer isso, logo vou deletar esse container, então para mim não vai fazer diferença. Essa segunda etapa aqui seria a etapa do teu e-mail. Então, ele funciona com a opção de SMTP, então se você está usando o Google, Hotmail e outros aplicativos, procura na internet qual que seria o seu SMTP específico, o seu e-mail, qual que seria a porta que ele estaria usando. Normalmente ele usa a porta 465, porém tenha certeza que você está usando a porta correta, a sua senha e o teu e-mail. Se por acaso você estiver usando o Google, você vai ter que criar uma senha que não precisa de autenticação, a mesma coisa do Hotmail e assim por diante. Desse jeito você vai conseguir acessar e vai conseguir mandar esses e-mails para você mesmo sem ter a necessidade de ficar fazendo autenticação, no caso Hotmail. Agora na parte Secret Key, crie qualquer senha aleatória grande o suficiente, não é precisar utilizar ela, mas crie ela para garantir que, se por acaso alguém tiver acesso a esses dados, ele vai precisar descompactar, vai ter que descobrir essa senha, o que torna muito mais difícil. O resto das informações aqui nós podemos deixar exatamente as mesmas. Caso você precise adicionar um arquivo maior, 32 MB, você pode aumentar, mas a maioria dos PDFs ou arquivos de warranty são menores que 32 MB. Você sempre pode modificar mais para frente, porém eu vou deixar esse padrão. A mesma coisa para o nosso Index Body, e agora ele vai vir a questão de dependência. Essa questão de dependência significa que ele só vai funcionar esse arquivo de cima quando o nosso database estiver funcionando. Isso para garantir que o programa não vai iniciar sem um database, ele vai tentar gravar em um arquivo que não existe, ou vai procurar um lugar que não existe, e quando o database iniciar, ele já está no meio do processo e não vai funcionar, então por isso que ele vai garantir que primeiro o database está iniciado, depois esse arquivo vai ser iniciado. E por fim, vai ser o nosso database. O database, se você mudou a senha lá em cima, você vai ter que mudar essa senha aqui embaixo para garantir que elas estão exatamente as mesmas. E agora seria a questão de check health, então a cada 5 segundos ele vai checar se por acaso o database está funcionando, se está tudo funcionando no modo esperado, e depois ele vai dormir, vai dar um tempo, vai checar e vai dar um tempo e dormir. Isso é simplesmente para checar que o nosso database está funcionando. E por fim, como eu falei, eu estou utilizando os volumes que seriam os volumes diretamente do Docker, por isso que eu tenho que criar esses volumes. Se você está utilizando o volume absoluto, o que eu falei que é mais interessante, então você pode simplesmente deletar essas informações, porque você já substituiu esses volumes para volumes absolutos. Uma vez que você fez toda essa configuração, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, deploy stack. Uma vez que o stack foi deploy, agora nós vamos vir aqui no nosso work e vamos esperar esses dois iniciares. Como ele vai fazer? Ele vai começar primeiro o nosso database, ver se está health. Quando tiver health, ele vai iniciar esse segundo container. Mesmo assim, nós vamos abrir essa porta 8005. Agora veio essa página. O que você pode fazer agora? Você pode criar uma nova conta e você vai digitar todas as informações. No meu caso, por causa que eu estou utilizando os mesmos volumes, então minha senha já está disponível para mim. Então, desse jeito, eu posso simplesmente fazer o login e eu vou ter a mesma página que eu tinha anteriormente. Se eu vir em status, ele vai aparecer meu status, e se eu vir aqui colocar settings, agora eu posso fazer algumas configurações, tais como que seriam as informações, qual que seria o valor que eu teria, qual o tempo que ele vai começar a notificar, qual que seria o formato que eu estaria utilizando, o e-mail, se eu vou mandar e-mail diariamente, qual que seria o horário, qual que seria o time zone, se eu quiser trocar senha ou se eu quiser deletar essa minha conta ou notificar a qualquer API. Se lembre, o e-mail que você vai estar recebendo não vai ser o e-mail da conta que você criou, mas sim aquele e-mail que você configurou na parte do stack. E por fim, se por acaso você quiser fazer o acesso externo desse aplicativo da sua casa, a melhor opção que eu falo para você é utilize o Cloudflare Tunnel, na qual você pode fazer esse acesso externo, certificação SL e tudo mais, sem ter necessidade de fazer nenhuma configuração. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like. Considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.